Eu sou Paulo Limonge e quero compartilhar com vocês algo sobre a divindade de Jesus. Eu sou um novo convertido e fiz apenas algumas anotações sobre alguns versículos bíblicos que não nos permitem dúvida sobre a divindade de Jesus. E como neoconvertido, enche-me, invade-me um anseio de partilhar aquilo que eu estou vivendo. E se por um lado a luta tremenda, porque o inimigo se levanta e tenta nos derrubar de todas as formas, ele que nos rodeia como um leão, olhando, observando um ponto frágil em nós para nos devorar. E ele nos ataca de todas as formas. Ele invade o nosso lar. Ele semeia a desarmonia. Ele promove a discórdia. Ele põe inúmeras armadilhas para ver a nossa queda. Mas ele sabe que o tempo dele é curto e que está próximo à volta do Senhor. E que o Senhor guarda todos aqueles que o buscam, adorando em espírito e em verdade. Adorando porque ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é santo, santo, santo. E ele nos amou primeiro, sendo nós pecadores. Deus é o Criador de todas as coisas. Somente Ele tem absoluto controle sobre tudo e sobre todos. Ele conduz as situações de modo a que sua suprema vontade seja feita. Não foram os homens, pela argúcia do seu intelecto, por sua decisão, que através de seus concílios, quem resolveu se aceita ou não a existência de Deus em sua natureza trinitária, mas a soberana vontade do Criador que tem o controle sobre tudo. E Deus não existiria se não fosse capaz de nos transmitir a sua vontade. Nenhum demônio ou ser humano faria um relato como esse, feito por 40 escritores inspirados divinamente, ao qual nenhum outro se compara por seu conteúdo moral, onde os aspectos negativos sobre eles próprios que o escreveram não são omitidos. Portanto, podemos crer nesse relato não só por esses aspectos, mas pelas profecias nele contidas, cumpridas de modo completo quando é chegado o tempo ao qual se refere e pelo poder de transformação que esse relato, as Escrituras, tem sobre os que se dedicam à sua leitura e estudo. Toda a Escritura aponta para Cristo e o revela como a segunda pessoa do Deus Trinitário único e verdadeiro, em pessoas com papéis distintos. Esse relato foi preservado milagrosamente através dos tempos, sendo mais fundamentado em evidências de comprovação textual que qualquer outro escrito na história da humanidade.
Poucos dos seus escritores se conheceram face a face e, em um período de 1600 anos, dirigindo-se a culturas diversas e em tempos e lugares diferentes, conservaram a unidade, sendo todo relato cristocêntrico. Anotei algumas passagens bíblicas que não permitem dúvida quanto à divindade do Senhor Jesus. Salmo 2, versículos 6 a 12. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião e proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Juízes, capítulo 13, versículo 18. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Juízes, capítulo 13, versículo 22. E disse Manoá, pai de Sansão, a sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Jeremias, capítulo 23, versículos 5 a 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra.
Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: o Senhor, justiça nossa. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 7. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 33, lemos: E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constituiu, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Portanto, irmãos, Cristo é Deus. Ele se esvaziou e veio como filho obediente em carne para sofrer morte inflamante de cruz por nossos pecados. É Ele quem nos salva. É o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. O Senhor Jesus Cristo. Que Ele dirija as nossas vidas, nos transforme, retire de nós tudo que Ele desagrada, que não nos deixe cair em tentação, nos livre do mal, que nos dê o pão de cada dia, que nos fortaleça, nos transforme, nos ensine a andar em seus caminhos. Pedimos a Deus Pai, em seu nome, no nome do Senhor Jesus, por todos nós, porque a vinda do Senhor Jesus está próxima. O adversário sabe que o tempo dele está acabando. Bendito seja Deus.